Olá, turma! Retornando aos nossos slides, né? E ao nosso vídeo. A gente parou justamente nessa parte onde fala sobre os tipos de avaliação. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses 4 tipos de avaliação. A avaliação diagnóstica é uma das que a gente mais citou nas nossas aulas, né? A avaliação formativa, a avaliação somativa e a avaliação comparativa. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Avaliações diagnósticas. Esta avaliação é usada para diagnosticar o que um aluno sabe e o que não sabe. A avaliação diagnóstica normalmente acontece no início de uma nova fase da educação e abrange tópicos que serão ensinados aos alunos nas próximas aulas. Os professores utilizam as informações da avaliação diagnóstica para nortear o que e como ensinar. Ou seja, dependendo do que realmente for detectado, dependendo do que vai ser examinado, dependendo dos resultados da avaliação, o professor vai ter mais ou menos uma base. O que realmente o aluno precisa aprender e realmente como ele vai saber o que o aluno precisa aprender, então ele vai ter que ver qual metodologia mais adequada para passar aquele conteúdo. Eles passarão mais tempo ensinando as habilidades nas quais os seus alunos enfrentam mais dificuldade, de acordo com os resultados da avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica ela é de grande importância, não só no início do ano letivo, mas o tempo todo. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação formativa. Esse tipo de avaliação é usado para medir a aprendizagem do aluno durante a aula. Ela é informal, vale pouca nota, é utilizado ao longo de uma palestra e é desenvolvida para dar aos alunos a oportunidade de mostrarem o que aprenderam. Ou seja, essa avaliação é o que? É em uma palestra ou num determinado assunto que está sendo trabalhado na aula, é o professor dar a oportunidade para o João, para o Francisco, falar um pouco o que ele entendeu, falar um pouco o que realmente ele sabe do assunto. As escolas normalmente não enviam os relatórios das avaliações formativas para casa, mas são uma parte importante do ensino e da aprendizagem dentro da escola. A avaliação somativa, ela é uma bem conhecida, né? Esta avaliação é utilizada como uma forma de controle ao do ano ou do curso para avaliar quantos conteúdos o aluno aprenderam no geral. Esse tipo de avaliação é semelhante à avaliação comparativa, mas abrange tudo que o aluno aprenderam ao longo do ano. Elas são aplicadas para todos os alunos em sala de aula, para que todos tenham uma oportunidade igual de mostrarem o que sabem. Os alunos demonstram sua capacidade de desempenho em um nível prescrito como padrão para teste de proficiência. Aqui é a avaliação comparativa. Essa avaliação é usada para verificar se os alunos dominam um tópico do conteúdo. A avaliação comparativa é aplicada durante ou depois de uma aula e abrange uma parte do material. Ao contrário das avaliações diagnósticas, o aluno deve dominar o conteúdo da avaliação comparativa. Os pais receberão os feedback dessas avaliações frequentemente. Eles são importantes para os pais, pois dirão
pois me dão uma visão de quais conteúdos os filhos dominam ou não dominam. Aqui a gente tem a avaliação, né? Antes do ensino é o que a gente chama daquela avaliação diagnóstica, onde o professor vai tentar diagnosticar o que o aluno sabe e o que ele não sabe. Durante o ensino, a gente tem a avaliação formativa, e depois do ensino, a gente tem a avaliação somativa, que é aquela questão aonde vai ser somado a nota do trabalho, a nota do comportamento, a nota da prova, para que esse aluno venha ter uma média. A gente trabalha muito com essa nota somativa no final do bimestre e no final do ano letivo. E ainda, o que vem a ser os instrumentos de avaliação? As escolhas dependem dos objetivos a serem medidos, das condições em que são usados. Se o desempenho não for satisfatório, crie motivações, exercícios e atividades que permitam o alcance dos objetivos. Assim, muitas vezes o nosso professor passa um determinado teste, uma prova, né, como vocês querem chamar. E muitas vezes o João, o Francisco, a Rafaela, elas não conseguem atingir. A gente sempre diz que a média é um 7. E muitas vezes esse aluno acaba tirando um 4. O que o professor deve fazer? Deve passar o conteúdo à frente, ou ele deve voltar e fazer uma revisão do conteúdo para que esse aluno possa tentar aprender um pouco mais e atingir a essa média? Ou seja, se o professor vê que o aluno não conseguiu atingir essa média, se o professor vê que o aluno não conseguiu atingir uma nota boa, né, que é nas avaliações somativas, ou se o professor vê que o aluno não conseguiu responder com as respostas corretas, seria muito legal fazer um resumo, seria muito legal voltar um pouquinho à aula, perguntar onde realmente eles não entenderam, o que eles entenderam e o que precisa realmente ser explicado e muitas vezes até mudar a metodologia para explicar tal conteúdo. Os instrumentos de avaliação de aprendizagem devem ser largamente utilizados ao longo do período, que é o que a gente falou, né? A avaliação, ela deve ser ao longo do período, não apenas no final do bimestre, não apenas no final do período. Aí aqui são alguns exemplos, né, de instrumentos de avaliação. A gente tem aqui a observação, né, onde o professor vai observar o comportamento do aluno, o professor pode observar a interação do aluno com outro aluno, a interação do aluno com os funcionários da escola. Então, nessa parte, o professor vai observar, ele vai observar o aluno como um todo. São muitas coisas que a gente pode observar. A gente tem registros e fichas, né? Tem um caderno de campo do professor, onde o professor faz o seu registro. Tem um caderno de anotações para cada grupo de aluno, né? E tem o diário do aluno. Esse diário do aluno, a gente trabalha muito na educação infantil, né? O aluno recebe o seu livro e também recebe um diário, onde o professor vai relatar os avanços desse aluno. O professor muitas vezes precisa escrever um bilhete, precisa dar um recado para os pais, então ele anota nesse diário. E que seria de grande importância que esse pai, que essa mãe, que esse responsável, que ele possa estar em constante contato com esse diário, que ele possa estar sempre olhando no diário para ver qual o avanço do filho, quais as dificuldades do filho e os recadinhos que o professor manda, que a diretora manda, né? Aqui a gente tem ainda os debates. É de grande importância que a gente possa promover debate dentro da nossa sala de aula. Divide um grupo para um lado, divide o outro grupo para o outro, ou divide em 3 grupão a sala e ter um determinado tema para que eles possam debater, para que o professor possa avaliar qual o grau de conhecimento desse aluno em relação ao tema, né? E a autoavaliação, essa autoavaliação tem que ser feita por todo. O aluno precisa se autoavaliar para saber se é um bom aluno.
O aluno precisa se autoavaliar para saber onde que ele precisa melhorar, aonde que realmente está mais ou menos, aonde que está bom. O profissional, que é o professor, precisa se autoavaliar todos os dias. Todos os dias temos que fazer essa autoavaliação, porque as coisas mudam e mudam muito rápido. Os alunos que a gente tinha 10 anos atrás não são os mesmos alunos que a gente tem hoje. Os nossos alunos de 10 anos atrás não tinham contato com a tecnologia, né? Os nossos alunos hoje têm um contato com o notebook, com o celular, com o blog, com o YouTube, sabe? Hoje a gente tem muitos recursos tecnológicos, então a gente precisa autoavaliar para saber aonde a gente pode melhorar. Aí aqui a gente tem o quê? Temos o trabalho em grupo, né? Que é de grande importância. Esse trabalho em grupo é de grande importância também que o aluno possa dar a sua ideia, mas é de grande importância que ele venha aceitar a ideia do outro, que ele venha acatar a ideia do outro, porque como é um trabalho em grupo, cada um pode dar a sua ideia, cada um deve dar a sua participação. O que a gente vê muito em trabalho em grupo é que um faz o trabalho e coloca o nome de todos. Que isso não é um trabalho em grupo, isso é um trabalho individual. Um trabalho em grupo é quando todos dão a sua participação. A participação em sala de aula. Muitas vezes temos 20 alunos. Dos 20 alunos, temos 5 que participam ativamente na nossa aula, que tenta tirar dúvida, que faz uma pergunta, que faz o comentário, que dá a sua colocação. A gente precisa chamar mais a atenção desse nosso aluno para participar ativamente das nossas aulas. A gente tem um seminário, né? Muito, muito, muito bom mesmo. É de grande importância que a gente pegue temas variados, que a gente pegue temas que estão na atualidade, temas que estão no auge e que a gente possa trabalhar com um seminário, divide várias equipes, põe uma apresentação, faz um stand. A gente tem muita coisa para trabalhar dentro desse tema, dentro desse instrumento que é o seminário. A gente ainda tem um portfólio, né? Que a gente consegue avaliar esse aluno se realmente ele está trabalhando com seu portfólio, se ele está inovando, se ele está acrescentando as coisas do seu dia a dia no seu portfólio. Ainda temos as provas, né? Provas dissertativa. Uma pergunta: será se os nossos professores hoje eles realmente sabem fazer uma prova? Será se ele sabe elaborar uma prova? Será se ele sabe quais são os itens indispensáveis dentro dessa prova? Porque muitos ainda, na hora da prova, perguntam qual o nome do personagem tal? Quem descobriu o Brasil? Quem eram os primeiros viventes? Quem eram as primeiras pessoas que habitavam no Brasil? Os professores precisam realmente elaborar uma pergunta. Eles têm que saber o que é elaborar um item e um item de qualidade. E a gente ainda tem as provas oral, né? Que são aquele debate que tu faz com o aluno, é aquele aluno que dá a sua colocação, é aquele aluno que dá aquele comentário. E muitas vezes pode até realmente ser a tua prova oral. Ao invés de ser uma prova escrita, põe uma prova oral. Porque muitas vezes alguns alunos conseguem escrever, mas alguns alunos já acham bem mais fácil, já acham bem melhor se expressar oralmente. Então, dentro de avaliação, a gente tem inúmeros instrumentos que a gente pode estar avaliando os nossos alunos.